Que alegria estarmos juntas nesse tempo fantástico que é a jornada da sabedoria feminina. E que bom que você aceitou esse convite, que bom que você se interessou e deseja crescer em sabedoria. Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia e já abri aqui no livro do Eclesiástico. A minha tradução é da CNBB, então você pode ter uma diferença se sua Bíblia é Ave Maria, mas em algumas traduções vai estar escrito livro Sirácida. Então nós vamos, nesses 7 dias, meditar, ruminar, refletir o que este livro tão especial, tão precioso, diz para mim, mulher. Como viver com sabedoria, como lidar com sabedoria com os meus conflitos. E neste primeiro dia, nós vamos meditar nisso. Toda sabedoria vem de Deus. Mas antes de falarmos diretamente sobre o capítulo 1, versículo de 1 a 15, eu quero rezar com você, meditar com você a palavra de Deus que está em Efésios 6, 12. Por quê? Vamos começar com Efésios. Porque muitas de nós, nos nossos relacionamentos, com o esposo, com o filho, com os pais, no trabalho, na igreja, precisamos ter em mente, ter clareza que o nosso inimigo não é o nosso esposo, o nosso irmão, os nossos pais, a nossa família, o padre, o amigo, qualquer um que seja. O nosso inimigo se chama demônio. É contra ele que nós devemos lutar e não contra as pessoas. E essa palavra precisa desarmar o nosso coração para que, diante das adversidades, até mesmo das discussões, das brigas, das situações adversas que nós vivemos, nós vamos olhar para a situação e entender: não é contra essa pessoa que eu tenho que lutar, é contra o inimigo de Deus. E a palavra diz assim: com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Então não é contra as pessoas que nós vamos lutar, mas é contra o inimigo de Deus que deseja agir através de mim ou através do outro. E entendendo isso, eu vou me desarmando. E eu também luto com o meu jeito de ser, com as minhas palavras, para desarmar as ciladas do demônio. Eu não vou cair nessa cilada. Eu vou lutar com o Espírito de Deus. E nós vamos então abrir aqui no livro do Eclesiástico. Eu quero falar um pouco dessa introdução. Olha o que diz. A sabedoria, saber viver, lei e dom de Deus. O primeiro sentido da sabedoria no mundo judaico é a habilidade. Então, ser uma mulher sábia é ser uma mulher habilidosa. Então, quando nós olharmos para uma situação difícil, nós vamos pensar: eu tenho que ter habilidade com essa situação, com essa pessoa, com esse problema. Sábio, sensato, prudente é quem sabe lidar de modo inteligente com os seus afazeres. Ou seja, essa pessoa precisa pensar nas suas dificuldades e não agir conforme o seu impulso, conforme os seus sentimentos, conforme as suas emoções. A pessoa sábia, ela é inteligente, ela pensa antes de agir nos seus afazeres, com os seus amigos, próximo, companheiro, com o outro, com os poderosos, com as autoridades, com o próprio esposo, e aqui eu diria aqui fala próprio esposo, mas eu diria com o próprio esposo. Então, essa introdução, ela já traz para nós uma clareza do que é essa sabedoria. A habilidade, a inteligência de lidar com as pessoas, com as situações. Eu não vou lidar de uma forma precipitada, eu não vou lidar de uma forma desequilibrada, eu vou lidar com inteligência. Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? E a partir disso eu vou traçando a minha meta, eu vou me mudando, eu vou me corrigindo, porque eu tenho um objetivo, que não é perder
tudo, que não é meter os pés pelas mãos, mas é de fato chegar ao meu objetivo, que é lidar com inteligência, habilidade e sabedoria. Então, o capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, ó: toda sabedoria vem de Deus, vem do Senhor Deus, e com ele esteve sempre existindo antes do mundo. Então, esse versículo ele já dá um norte para a gente. Toda sabedoria vem de Deus. Não vem dos homens, não vem das pessoas, não vem da nossa carne. Se eu vou lutar, se eu vou decidir, se eu vou viver conforme aquilo que diz a minha humanidade, não é sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, para que eu seja uma mulher sábia, eu preciso estar em Deus. Eu preciso estar em oração, eu preciso buscar na oração as respostas para as minhas lutas. Toda sabedoria vem de Deus. Não vem do mundo. Não vem daqueles conselhos que você recebeu. Não vem das pessoas de má fé. Não vem de pessoas que sugerem vingança. Não. Toda sabedoria vem de Deus. E o versículo 5 diz assim: fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Se você está longe da palavra de Deus, você está longe da sabedoria. Eu estou longe da sabedoria. Porque nós seremos direcionados pela palavra dos homens, pela palavra do mundo. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas. E o acesso a ela são os mandamentos eternos. Versículo 10. Ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o amam. Você ama Deus? Você tem vivido esse amor, cultivado esse amor a Deus, essa presença de Deus, essa busca por Deus todos os dias? Ah, Roberta, eu tenho sim. Eu ligo na televisão lá, eu fico ouvindo música. Você tem cultivado essa amizade, essa proximidade com Deus? E o versículo 12. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Para quem teme o Senhor, tudo acabará bem. Temer o Senhor, respeitar o Senhor, caminhar no Senhor. Então, meu convite para você, para mim, neste primeiro dia, onde nós estamos meditando sobre a sabedoria feminina, que toda sabedoria vem de Deus, nós precisamos estar perto do Senhor, temer o Senhor, ter o nosso coração unido a Deus para que não saiamos da sua presença. E se nós estamos na presença de Deus, tomamos as decisões conforme o Espírito de Deus, conforme a palavra de Deus, tudo acabará bem. Senhor, eu peço a graça de ser essa mulher sábia. Eu peço a graça de encarnar em mim essa sabedoria feminina que busca a sua orientação no Senhor, na palavra de Deus. Essa mulher que é temente, essa mulher que se submete à sua carne, submete os seus ímpetos ao Espírito Santo. Dá-me a graça, Senhor, de ser sábia e de que muito mais do que ouvir as vozes das pessoas, a minha própria voz, eu possa ouvir a tua voz, para que tudo acabe bem e para que eu seja de fato essa mulher que ouve do Senhor aquilo que precisa fazer. Obrigada por esse primeiro dia, Jesus. Obrigada por esse primeiro dia, Espírito Santo. Que nós possamos perseverar juntas esses 7 dias, refletindo, meditando e aprendendo sobre a sabedoria. Deus abençoe você. Nos vemos amanhã.